Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, vamos começar mais uma edição do Entrevistas. Hoje, ó, meu convidado ali, quem é? Dr. Matheus Carvalho Neto, que já me deu o prazer da sua presença aqui no estúdio da Manchester. E vamos começar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, né? Tá passando aí, vai passar mais uma música. Quem está acompanhando pela rádio, quer acompanhar também ao vivo aqui no nosso Instagram, fique à vontade. Quem participa pelos telefones 995280101 e o 998635140. Tá valendo prêmios, tá? Sim, tá valendo a semijoia da minha querida amiga Thalita Semijoias. Tem uma loja no Shopping. A loja tá belíssima, você precisa ir lá conhecer. Tá no piso 2 e você pode estar concorrendo pelo simples fato de estar participando aí com o programa, né? Seja fazendo perguntas, interaja, faça a pergunta, tire sua dúvida, porque basicamente tem mudanças, né, gente, sobre o imposto de renda. Tem mudanças e nós já estamos aí em plena declaração. Você que ainda não fez, você que ainda está pensando, que dia que eu faço, não deixe para a última hora. Então, hoje nós vamos ter esse assunto, o imposto de renda, que aí o Dr. Matheus vem aí esclarecer pra gente e você vai acompanhar também ao vivo aqui pelo nosso Instagram, tá bom? Fique por aí, vou ajustar aqui agora para pegar nós dois ali e com certeza você acompanhando vai estar aí absorvendo muito conhecimento. Ver se tá tudo certinho. Pronto. Liguei o som de novo. Guia Jurídico. É isso, termina comigo não, viu? Não quero não. Fica comigo aqui na Manchester, fica aqui com a gente. Agora 9h08, nós estamos aí com Entrevistas no ar. E o nosso programa, obviamente, traz sempre, né, em suas edições, pessoas para poder, profissionais, personalidades, para poder agregar conhecimento ao você ouvinte Manchester. E é isso que a gente quer sempre por aqui. Fiz uma prévia ali já no Instagram. Quem ainda não entrou no Instagram, siga lá, @Nira Santos Locutora. Estou aí fazendo a live, né, para poder mostrar aqui os nossos estúdios e mostrar também o nosso convidado que está conosco aqui hoje. Lembrando que quem participar, gente, pelos nossos telefones, você vai estar concorrendo a uma semijoia da Thalita Semijoias, que está com uma loja maravilhosa, novinha em folha, recém-inaugurada para você no Shopping, para você estar aí conhecendo e fazendo também, né? Com certeza, Dia das Mães está chegando aí. Belíssimas compras você pode fazer lá na Thalita Semijoias no Shopping. É a dica aí do Entrevistas para você. Quero mandar também um abraço
E falar aí que temos a parceria do nosso amigo Idan, da IDM Telecom, ele que Conectando Vidas está aí sempre na parceria aqui com o nosso Entrevistas. Obrigada a você, ouvinte, que está conosco desde as 8 da manhã. E vocês sabem, eu sempre repito, não canso de repetir que quem eu trago aqui são amigos e amigos que trazem conhecimento, os bons, viu gente, os melhores, que trazem aí conhecimentos para você, ouvinte Manchester. Hoje não é diferente, hoje não é diferente. Nós vamos aí falando que está presente comigo aqui o Dr. Matheus Carvalho Neto, ele que é advogado pós-graduado especialista em Direito Tributário pela Anhanguera, Uniderp do Mato Grosso do Sul, Direito Imobiliário pela Escola Superior de Direito, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade UniBF e especialista em Planejamento Fiscal e Contábil, né? Ele é o atual vice-presidente do interior da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Qualificação, gente, da pessoa. Peraí, que não para por aí, não. Presidente da Comissão de Direito Tributário OAB, subseção Anápolis, no triênio de 2016-18. Foi presidente da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão. Interessante esse assunto, que quando eu vi no currículo dele, vai ter que voltar aqui depois para a gente poder falar um pouco sobre isso também, né? Da profissão ilegal na OAB, subseção Anápolis. Ele também esteve presente no triênio 19-21. Palestrante e, claro, experiência na área contábil e tributária há mais de 20 anos, né? E você que está aí nos ouvindo, a partir de agora, vai estar ouvindo também Dr. Matheus Carvalho Neto. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga Mira, como é que você está? Saudade demais dessa pessoa. Agenda, sabe assim, atribulada, né? Bom dia também para todos os ouvintes aqui da Manchester. É sempre um prazer estar aqui falando, né? Vira e mexe a gente está aqui trazendo alguma informação para a população, então é sempre uma honra para nós poder compartilhar conhecimento, né? Isso, e conhecimento nunca é demais, né, Matheus? Nunca é demais, a gente é um eterno aprendiz, né? Exato, o copinho nunca enche não, gente, é sempre muito bom. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vão surgir aí algumas dúvidas para serem sanadas pelos nossos ouvintes através dos nossos canais aí de atendimento, doutor Matheus. É o imposto de renda, o temido leão, né? Porque o pessoal fala assim, leão, a bocanha ali, né? Não trata do leão, não. Se tem uma coisa que é bem certinha neste país para poder te cobrar alguma coisa, é o leão, né, não, Matheus? É o leão. Esse não falha, esse fica ali adormecido uns dias, pouco tempo, mas já está te esperando. Aí ele aparece rugindo aí, meu filho, e não trata dele não para ver se a fome dele não aumenta. E quando começou já a entrega das declarações, já começaram desde quando, doutor? Desde o dia 15 de março, né? E se estende até o dia 31 de maio. Esse calendário é novo, viu, Nira? Pois é, todo ano nós tínhamos o costume que a época do imposto de renda era março e abril apenas. Sim. Com a pandemia, houve uma mudança, um alongamento desse prazo, porque naquela época todo mundo atribulado, não tinha como ir nos escritórios, mais difícil para conseguir as informações que precisavam para ser declaradas, e o governo achou por bem estender esse prazo. E o que começou a acontecer? Eu acredito que o governo, por conta até de dar mais prazo para o cidadão se preparar, Sim. Ele estendeu até mais. Então já tem um bom tempo, que já não é mais até o final de abril. Isso para nós que faz declaração é muito ruim, porque as pessoas... Vai mais, as pessoas postergam, né? Muito. Matheus, vai até assim, até 31. Gente, não deixe para falar, não, é só até maio, dá tempo. E tá longe ainda, longe. Né? Isso para vocês, para escritório contábil, então é ruim isso, né? Porque assim... Você tem um mês a mais de um serviço adicional, vamos dizer assim, né? Lembrando que eu sempre gosto de falar para os meus clientes quando fazem imposto de renda que
o imposto de renda é uma coisa que você tem que se policiar o ano inteiro, não é só nos meses de Verdade. março, abril e maio agora, você está apenas ajustando o imposto de renda do ano anterior. Mas você tem que veja bem, você já está quase na metade do ano em que você vai declarar no ano seguinte. Exato. Então você já tem que estar se preparando. Já, é ideal, eu até costumo dizer, é ideal ter ali aquela pastinha separada e durante o ano tem um recibo, isso dá para declarar. Coloque isso E para declarar. a gente tem aquela mania, eu falo por mim mesmo, você vai num médico, pega um recibo, você coloca numa gaveta. Isso. Você vai num dentista, pega outro recibo e põe em outra gaveta. A gente não tem essa organização que facilita muito. Ou às vezes esquece de pegar hoje também, sim, já um tempo, ou esquece de pegar um recibo. Eu há muito tempo, eu já, graças a Deus, eu separo uma gaveta para as coisas do imposto de renda. Então tudo que é relativo ao imposto de renda, ou que pode ser do imposto de renda, eu coloco ali. Já coloca ali. Eu coloco ali porque eu já meio que me preparo, que quando chega nessa época é fácil, é só se organizar aquilo ali. E as pessoas têm que começar a pensar, porque perde dinheiro. Perde, né? Porque tem a restituição, né, Matheus? Tem pessoas que têm a possibilidade de restituir. Uns poucos, outros mais, Sim. né? Às vezes até se surpreendem com a restituição que vem. Com certeza. Né? Então, assim, quais são as... porque sempre tem uma mudança. É o que você já começou dizendo, né? Que teve aí essa mudança no prazo. No calendário. No calendário. Então, quais são as principais mudanças na legislação? Vamos falar da legislação tributária, né? Que os contribuintes devem estar cientes aí esse ano. Teve alguma mudança significativa, sim? Olha, teve algumas mudanças em vista dos outros anos. Eu entendo que foi um ano que teve uma das maiores mudanças, porque incluiu mais 3 opções de obrigatoriedade, ou seja, 3 condições em que, se você enquadrar em qualquer uma delas, você está obrigado. Então, antes nós tínhamos basicamente ali quase que 6 requisitos de obrigatoriedade, Sim. que não eram cumulativos, ou seja, qualquer um que você se enquadrasse estava obrigado. E nesse ano agora tem 3 a mais. Então, quer dizer, se tinha 6, tem 9 agora. Agora tem 9. Meu Deus. E isso o contribuinte tem que ficar atento, porque existem alguns mitos, né, Nira? Sim. E aí eu vou falar desses novos requisitos, vou falar de todos em geral, mas é interessante que as pessoas fiquem atentas, e eu falo sempre, Nira, procure um especialista para fazer o seu imposto. Porque as pessoas têm mania de, nessa época do imposto de renda, fazer sozinho. Muitas vezes faz sozinho, ou muitas vezes vê ali uma placa, que hoje você pode... Eu costumo olhar assim, você está andando na rua e olha para uma casa, tem lá assim uma plaquinha, faz imposto de renda. Será que essa pessoa, ela eu já vi uma é vez, especialista? Esse é o grande sentido. Eu vou ao longo das perguntas aqui, eu vou te colocar algumas situações que você vai ver que não é simplesmente preencher um mero documento da declaração. Se você não souber o que preencher, você vai declarar errado. E o declarar errado é uma dor de cabeça. Sai caro. Sai muito. Ó, se você declara tudo certinho, é uma coisa boa para você, porque você pode ter aí uma restituição e tal, a maioria das vezes tem, né? Mas se você também declara, mas declara errado, sai caro para você. É o tal da malha fina? É uma malha fina. O que é a malha fina? Para quem está nos ouvindo aí, porque tudo tem um nomezinho, né? Mas aí vamos à explicação técnica disso. A malha fina é o meio pelo qual a Receita, ela, vamos dizer assim, ela funila uma fiscalização. Ela já faz uma fiscalização na declaração. Quando você envia sua declaração, naquele exato momento que você transmite lá, você clica em enviar, a Receita já faz quase que 80 checagens na sua declaração instantaneamente. Nossa. Endereço, CEP, município, CPF, algumas coisas. Então ela automaticamente, o sistema da Receita já faz. Então, sua Receita passou, ótimo, ela vai em processamento. À medida do tempo que ela vai tentando processar a sua declaração, com outras informações que outras pessoas, outras empresas enviaram, sim, você, se não passa nesse processamento, você é designado para a malha fina.
que é o momento pelo qual a sua declaração vai entrar numa análise mais profunda, por isso chama malha fina, né? Mais detalhada, para verificar se a Receita pode liberar a sua restituição ou se ela tem que pedir mais informações sobre o que você declarou, para que você comprove que aquilo que você declarou está correto ou não. Tá vendo? É complexo. E apesar de alguns acharem, a não ser que sejam os próprios contadores ou gente de família de contador, enfim, igual você falou, não tem uma plaquinha, fazemos aí declaração de imposto de renda. Então tem que saber a pessoa que está, se ela é qualificada, se ela tem o conhecimento necessário. Um mito que muitas pessoas acham que qualquer contador faz imposto de renda. Isso não é uma verdade. Tem contadores que não são especialistas em imposto de renda. Eu só sei porque tem amigos meus que falam exatamente. Eu fiquei sabendo assim, mas você não é contador? Não, mas eu não faço assim, não tem. Aí que eu caí na real, falei, gente, tem muitos, por exemplo, tem advogados, como eu, por exemplo, sou advogado, especialista em direito tributário. Sim. Uma das minhas especialidades é o imposto de renda da pessoa física. Então faço muita declaração. Mas eu tenho colegas também, advogados tributaristas, que sequer eles pagam nós para fazer as suas declarações, porque não são especialistas. Eu sou porque eu vou falar uma coisa para você, eu sou advogada, não, eu sou contadora. Acredita? Por formação também, e não me atrevo a fazer o imposto de renda. Não me atrevo. Mas é a tal da qualificação, é a pessoa que está ali qualificada para aquele tipo de coisa, né? Outro detalhe importante acerca da declaração é que ela não é só uma mera prestação de contas da Receita. A declaração é muito importante, principalmente para o profissional autônomo, que ela é um comprovante de rendimento para o ano inteiro, não só para ele, mas até para quem é funcionário. Se precisar de um financiamento hoje, imobiliário, eles vão te pedir a declaração de imposto de renda. Ele muitas vezes serve como um comprovante de união estável, ou seja, sim, porque na declaração existem informações do seu estado civil, ou seja, se é casado, se possui um companheiro, uma companheira. Isso é importante, que às vezes num falecimento você não tinha aquela situação regularizada, mas você constava como dependente na declaração do seu companheiro. Então você tem como falar, olha aqui, ó, inclusive, tá aqui, ó, na declaração fiscal que ele fazia de responsabilidade dele, e ele me informava como dependente ou como companheiro. Então, uma situação onde você informa só como companheiro ou como alimentante. Então veja que a declaração, muitas vezes ela comprova outras situações de posse de imóvel. Olha, eu comprei um imóvel, não tenho aqui a escritura dele, eu só tenho a posse. E declarei no meu imposto de renda. Isso acontece por muito tempo. Lá na frente vou pedir um uso campeão, tá aqui, ó. Olha aqui, há quanto tempo eu já declarei esse imóvel em meu nome, que eu já ocupo a posse? Só uma dúvida que surgiu aqui agora, você falando, né? A pessoa não tem a escritura, mas ela tem a posse. Nesse caso, para quem tem, por exemplo, financiamento, porque eu não tenho, assim, me desculpe até a ignorância aqui agora, a pessoa que tem um financiamento, ela não, financiou ali uma casa, um apartamento, ela de imediato ela já tem essa escritura ou só quando tem a quitação desse imóvel? Não, depende da modalidade de aquisição. Então, por exemplo, depende aí. Justamente, por exemplo, eu comprei um imóvel, vamos imaginar que eu comprei um imóvel de uma construtora, um lote, à prestação, financiado pela própria construtora. Isso. Quando eu pego aquele contrato, eu não vou ter a propriedade, eu vou ter a posse do imóvel. Isso. Porque a propriedade em imóveis acima de 30 salários mínimos, ela só é transmitida através do registro desse contrato no cartório de registro de imóveis. Entendi. Então eu não tenho ali a escritura ainda, não tenho a propriedade. Eu posso tê-la se eu registrar esse contrato lá no registro de imóveis, mas a maioria das pessoas acabam que cometem esse erro de não registrar. Então veja bem, ela tem a posse. É importante que amanhã ou depois, se essa empresa quebra e ela pagou ali, nunca escriturou, ela tem mais uma informação que vai corroborar com o contrato que ela tem. Que é a declaração. Olha o tanto que é importante. Imóveis financiados, aí olha a diferença. Imóveis financiados por instituições financeiras, como o Caixa, o Brasil,
que é o famoso financiamento imobiliário. Isso. Eu comprei, vou lá, pego aquele contrato, até para pagar a pessoa, a Caixa exige que você registre o contrato no registro de imóveis. Uhum. Uma vez que eu registrei, eu adquiri a propriedade daquele imóvel. E isso é um mito que muitas pessoas erram na hora de declarar esses imóveis financiados. Porque eu já ouvi esses dias, eu estava recentemente numa palestra na CIA, e até uma contadora falou, olha, eu queria tirar uma dúvida em relação a isso, porque certa vez um auditor da Receita me falou que a maneira de se declarar esse imóvel é assim, 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 porque eu não tenho a propriedade dele. Eu falei, olha, isso é um mito. Você tem a propriedade desse imóvel. Só que essa propriedade a gente chama de uma propriedade resolúvel. Você depende de um termo e condição para ter ela de forma plena, ou seja, você tem a propriedade, mas ela está condicionada à adimplência daquele contrato. Sim. E para que no final da quitação dele você tenha a propriedade plena, porque por enquanto você não pode vender ele, por exemplo, sem anuência da Caixa. Para você transferir para alguém, a Caixa vai ter que anuir ou dar a quitação. Exato. Então você não tem a propriedade plena, mas você tem a propriedade. Se alguém tentar invadir, você pode entrar com a ação lá para se defender, você pode, inclusive, alienar esse imóvel com a anuência da Caixa. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, veja que não é só preencher a declaração. Você tem que saber o que está fazendo. O que está fazendo ali, né, doutor? E quais as despesas, assim, que... Primeiro, não, vou ali no teto. Mudou. Isso aí, até voltando naquela situação que você perguntou da modificação, falei que tem, mas não falei. A modificação. Primeiro vamos nas 3 obrigatoriedades. Ah, sim. A gente vai conversando. A gente vai conversando, muda o assunto, vira o trem, volta, vai lá na frente, mas vai dar para entender. Então vamos às modificações. Um dos requisitos de obrigatoriedade agora, novo, que não tinha, se você tiver uma trust, uma empresa sediada no exterior que é uma trust, você, independentemente de distribuir lucros lá, ter rendimento lá, você está obrigado a declarar. Então, ou seja, possuo uma trust no exterior, sou obrigado a declarar, independentemente se eu tive rendimento nela ou não. Outra situação olha, eu tenho uma pessoa jurídica no exterior e declaro na minha declaração, mas em vez de declarar só essa pessoa jurídica, eu quero declarar os bens que ela possui diretamente na minha declaração. Vou dar um exemplo para você. Às vezes vamos imaginar você, Nira, comprou lá 4 imóveis em Miami, mas você optou por não comprar na sua pessoa física. Você abriu uma empresa, pessoa jurídica, você fez investimento numa holding patrimonial lá e não quer declarar na pessoa física esses bens, você constituiu essa holding. E aí você declarava só a holding. Até então você não estava obrigado. Agora, se você optar por declarar esses imóveis que pertencem à holding, que te pertence, declarar eles diretamente na sua declaração, ou seja, esses 4 imóveis, você passa a ser obrigado, independentemente do valor deles. Né? E uma outra opção eu possuo investimentos no exterior, eu possuo lá um imóvel em Miami, comprei lá na época por R$100 mil. Hoje, o governo federal te deu a opção que no final do ano você pode atualizar o valor desse bem conforme o valor de mercado, desde que você pague o ganho de capital dessa diferença. Sim. Aí você fala, Matheus, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou pagar um imposto antecipado? Porque o ganho de capital você só paga quando você vende, né, o imóvel. Por que eu vou antecipar isso agora, se eu posso pagar só lá na frente? É porque o governo te dá um benefício. A alíquota do imposto de renda do ganho de capital é 15% e ele te permite pagar numa alíquota de 8% se você antecipar e atualizar esse valor do ganho de capital. Então, se você fizer essa atualização, você está obrigado a declarar o imposto de renda na sua declaração de imposto de renda. Então, essas são as 3 novidades que não existiam antes, essas foram... que te condiciona a estar obrigado ao imposto de renda.
Enquadrou em alguma dessas, estou obrigado. Eu não preciso ter as 3 cumulativamente. Ah, uma delas. Uma Já delas. está obrigado. Matheus, eu tenho lá esse imóvel, quero atualizar, estou obrigado. Ah, eu tenho uma holding patrimonial lá e quero declarar os bens dessa holding diretamente na minha declaração. Estou obrigado. Sim. Olha, eu tenho uma truste, estou obrigado. Qualquer uma das Qualquer 3, uma não dessas obrigatoriamente ou as 3. Isso. Até juntas. quando eu falar de todas as obrigatoriedades, isso é muito importante. As obrigatoriedades do imposto de renda, elas não são cumulativas. Eu me enquadrei em uma só, eu já estou obrigado. Então vamos lá. Começando com o teto, que todo mundo. Porque foi o que ecoou por aí. Mudou o teto. Mudou. Tá. Vamos começar pelas obrigatoriedades de renda. Sim. Então, que teve a mudança. Eu obtive no ano calendário anterior, ou seja, estamos em 2024, até 31 de dezembro de 2023, eu auferi rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90, eu estou obrigado a declarar imposto de renda. Ah, Matheus, mas eu não tenho casa, eu não tenho bem, eu não tenho holding no exterior. Tem isso, né, aquilo. Não interessa. Passou R$1 a mais, estou obrigado. Mesmo? Sim. R$1 a mais disso. Centavo. Um centavo, né, no caso. Porque tem centavos aí, é 30 mil. R$ 30.639,90. 91 centavos já 91 vai. centavos, você já está obrigado. Tá ouvindo aí, né, gente? Então... Que era 28. Era R$ 28.559,70. Isso. Então modificou. Foi uma leve atualização, porque em decorrência daquelas mudanças políticas que iriam isentar o cidadão, que acaba que se promete que vai isentar todo mundo que ganha R$5.000 mensais, mas essa promessa nunca vem, como sempre. Ralo. Mas veja que essa atualização, Mira, só nessas atualizações que houveram de valores, que foram pequenas, já desonerou quase 5 milhões de pessoas de declarar imposto de renda. Foram 2.000. Chegou a 2.000. 2.000? Não dá 2.000. Não dá 2.000. Não dá R$2.000. E já desonerou? Já desonerou Será quase que 5 desonerou milhões. eu, gente? Fazer a declaração, Matheus. Aí vamos para um outro critério de obrigatoriedade, que é o rendimento isento. Antigamente, então, quem recebia até R$40.000 isentos, vamos dar um exemplo aqui, aquela pessoa que é aposentada por moléstia grave, e às vezes no ano ela recebia ali seus R$60.000 por ano. Ela estava obrigada. Agora, esse rendimento ele aumentou para R$200.000. Então você que recebe, ainda que de forma isenta, esses rendimentos, até R$200.000 não está obrigado. R$200.000 e um centavo já está obrigado a declarar imposto de renda. Só dando uma pequena pausa aqui, parece que o Cláudio, já passamos aí um pouco do tempo do intervalo, né, Cláudio? Vamos ao intervalo e voltamos já com mais. Gente, agora que a gente começou aquela, sabe, a gente tava dando uma esquentada. Começamos a falar aí da obrigatoriedade. Começamos pela financeira e vamos estender o assunto, e tem algumas dúvidas, ouvintes que já mandaram aqui dúvidas, a gente já vai expondo aqui e o Dr. Matheus vai responder após o nosso intervalo. É um lá e outro cá. Deixa eu ver se teve alguma coisa. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui.
quis. Ai, entendi. Ótima sua pergunta. Vou falar aqui também. Um exemplo. Fala assim, você fala assim, é um exemplo. Eu trabalho aqui, faço em tal lugar, faço em tal lugar. Isso. Não declaro, eu sou obrigado a É declarar. uma ótima pergunta. Muito boa, Cláudia. Nunca faço. Vamos fazer aí. Acho que é até o mesmo, hein? Não sei se ela fez. Não, ela não colocou adoçante. Eu falei pra ela, faz o café normal, que eu acho mais não toma trem assim, não. Forçar pra ele beber marmoso. Ai, olha lá. Olha lá. Você está no ar com Entrevistas. 9h35, estamos com Entrevistas no ar. Eu pegando o óculos aqui para ler algumas mensagens, algumas coisas, eu me lembrei quando eu assistia, Matheus, o programa da Marília Gabriela na TV, e ela tinha um programa tarde da noite, eu esqueci o nome, enfim, só lembro que era dela. E eu mais nova, né, ela não entendia muito, não mexia só com a apresentação de música e tal, nunca tinha feito entrevista, e aí via ela, né, colocava o óculos em cima da mesa, conversava com o convidado, olhando na cara dele lá, e aí a hora que ela ia falar, ela vinha e colocava o óculos e tirava. Eu falei, gente, por que ela não fica logo com esse óculos? Esse negócio de tiripõe. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Faço eu mesma, me sinto a Marília Gabriela. Olha que pra chegar no nível daquela mulher, meu pai. Só nessa hora do óculos, viu, gente? Porque eu não sou entrevistadora, eu bato papo com os meus convidados. Quero mandar aqui um abraço para o Celso Ribeiro, ele que desde cedinho mandou seu bom dia aqui no nosso WhatsApp. Outra também que eu quero registrar é a Rosilene Gomes da Silva, do Residencial Morumbi. Ela pediu música, vai rodar aqui ainda, tá, Rosilene? O Cláudio já fica com ela em stand-by aí, Narcisista, de Maiara e Maraísa, que a primeira oportunidade, se não for agora, antes da gente encerrar o programa, a gente roda, porque tem aí uma parte musical, bem no finalzinho, a gente tem que contabilizar as pessoas que participaram, tem o sorteio e tal. Então, um abraço, um ótimo final de semana, fique com Deus. Obrigada pela participação, viu, Rosilene? Ainda tem aqui o Jusceli, a Daniela, pessoal de Sousânia, ouvindo a gente, viu, Matheus? Eles estão lá no distrito de Sousânia, na Fazenda Padre Souza. E eu já tenho a primeira, vamos falar aqui a pergunta do WhatsApp, porque no Instagram também tem algumas perguntas aqui. E já com relação ao que nós falamos aí, aquele bom dia vem da Elizabeth Dias de Carvalho, ela que é do Village Jardim, e está dizendo assim, ó: tivemos que fazer um inventário. Meus irmãos passaram procuração para mim. Agora saiu o inventário. Pergunta: a casa está à venda. Quando devo fazer o imposto de renda? Ela colocou o valor aqui. Quando devo fazer o imposto de renda? Agora ou depois da venda? Eu ganho o salário mínimo. Complexa é a Elizabeth. Elizabeth, Isso. Um abraço para você. Antes de responder a pergunta, também mandar um abraço para minha esposa que está me ouvindo. Um beijo, amor. Um beijo também para minha sobrinha, a Alice, já mandou aqui no WhatsApp. Ai, um beijo, Alice. Obrigada, viu, gente? Prestigiando. Ela colocou ainda observação: somos idosos e eu tenho 70 anos. Sim, olha só que interessante a pergunta dela. E muitas pessoas, elas carecem da informação. No caso dela, ela vai vender esse imóvel que ela recebeu de herança. Então, vamos dizer assim. A venda, muitas pessoas erram porque acham que o imposto vai ser pago na época do imposto de renda, e não é. Quando você vende um imóvel ou um carro, que seja qualquer bem que você possui e declare, você tem que apurar o ganho de capital no mês que você vende e pagar o imposto no mês seguinte ao recebimento do valor. Ou seja, vamos imaginar o caso dela. Tá. O fato dela receber o imóvel por meio de inventário pode ser uma obrigatoriedade de imposto de renda. Sim. Por que eu falo que pode ser? Pode ser porque se a cota parte de cada um dos herdeiros for superior a R$800 mil,
ela se enquadra na obrigação, Não é. na obrigatoriedade por valor de imóvel, entendeu? Nesse caso, ela, mesmo que ela recebesse sozinha o imóvel, ela não estava obrigado a declarar só por receber o imóvel. Então, esse é um ponto. Agora, seu caso, Elizabeth. Agora ela vendeu esse imóvel. Veja bem, agora é outra situação. Sim. Vendi esse imóvel, ganha um salário mínimo ela não vai estar obrigada a declarar. Nem ela, nem os irmãos, todos ganharem um salário mínimo. Sim. O fator idade não isenta ela de declarar imposto de renda. Ele traz alguns benefícios, mas não isenta. Tá? Então, se teve renda, se enquadrar em um daqueles critérios, ela vai ter que declarar. Agora, ela vendeu esse imóvel. Vamos imaginar nesse valor que ela vendeu. Sim. Se ela tiver... Então, vamos imaginar que ela vendeu agora, esse mês de abril, que nós estamos, viu, Elizabeth? Você vendeu esse imóvel, você vai ter que apurar o ganho de capital em abril, procurar um especialista em imposto de renda, apurar o ganho de capital em abril, e se você receber ainda esse imóvel no mês de abril, porque às vezes você vende agora, é financiado, escriturou, assinou a escritura, mas vai receber em maio. Se você receber em abril, você tem até o final de maio para apurar e pagar o imposto. Recebeu em maio, você tem como apurar em maio, né, e pagar em junho. Então é sempre no último dia do mês seguinte a venda do imóvel, do recebimento do imóvel. E ela vai ter que declarar imposto de renda, vai depender de algumas condições. Por exemplo, se ela não pagar ganho de capital e esse rendimento que ela teve lá for superior a 40 mil, ela vai ter que declarar por conta que ela vendeu. Mas eu não... Esse imóvel, veja bem, ó, você vê o tanto que é interessante. Só o fato de receber o imóvel, ela não estava obrigada a declarar, mas a venda faz com que ela esteja obrigada a declarar, complexo, né? Porque o imóvel estava sujeito ao ganho de capital. Então, dependendo da forma que ela apura o imposto, e dependendo se der imposto a pagar, ela está obrigada a declarar no ano seguinte. Aí lá em 2025, ela vai ter que declarar por conta da venda. O valor será dividido em 3. Todos têm que declarar nesse caso? Aí vai depender das condições de declaração de cada um, Por os quê? ganhos de cada um. Olha o tanto que isso é interessante. Então, se o cara ganhar na Mega Sena hoje um pobre, ele é obrigado a declarar daqui pra frente? Aí veja bem. Já é outro assunto. Olha uma tristeza da pessoa que ganha na Mega Sena, né? O imposto já vem retido exclusivamente na fonte. Ele já recebe, já pagou imposto. Já pagou imposto. Já pagou imposto. Chama tributação exclusiva, única. Ele já pagou lá. Ele não vai restituir esse imposto que ele pagou. Nem se você não quiser. Já veio descontado. É igual aquela pensão alimentícia. Veio descontado do salário, pronto e acabou. Aí olha só, por que ela vai ter que declarar? Eu vou te explicar. Sim. Como nós estávamos falando, você lembra que eu falei que se a pessoa receber mais de 200 mil reais de rendimentos isentos, ela seria obrigada a declarar? Então, por exemplo, até 200 mil reais isento, ela não está obrigada. Mas se for superior a isso, ela está obrigada a declarar. Nesse valor dela, em que pese ela não receber na venda mais desse valor aqui, como é que se fala? Ela não receber mais esse valor aqui isenta a declarar, o imóvel dela, aí, igual eu estou te falando, vai depender se ele vai estar sujeito ou não. O que isso depende, Nira? A forma como ela vai recepcionar esse imóvel, se ela vai pegar ele pelo valor de avaliação de mercado, se ela vai pegar ele pelo valor que a pessoa lá atrás que faleceu declarava. Então veja que tem várias situações dentro da venda de um único imóvel, de uma pessoa que às vezes não tem renda, que esse imóvel não obriga ela a declarar, às vezes ela está obrigada a declarar. Olha só. Então, o que eu aconselho a Elizabeth, vendeu o imóvel, Elizabeth, procura um especialista, porque ele vai analisar toda a sua situação, porque você pode sim estar obrigado a declarar imposto de renda. Então, realmente, gente, precisa de quando tem esses assuntos bem complexos, que não é só aqueles recibos de todos os anos e tal, tem que procurar uma pessoa que é especialista. Para quem nunca declarou o imposto, outro ouvinte, e tem o uso de posse,
Como faz para regularizar e andar em dia com o leão? Nesse caso, né? Ela se expressou bem? A pergunta é essa. Para quem nunca declarou imposto e tem o uso de posse. Pelo que eu entendi, ela tem a posse de um imóvel. É que ela saber se ela está obrigada a declarar ou se ela pode declarar. Sim. Olha, ela pode declarar. Você, por exemplo, eu tenho a posse de um imóvel que vale... Pode ou é obrigada? Não. Obrigada só se esse imóvel, essa posse que ela adquiriu, ela adquirir por mais de 800 mil reais. Ah, tá. É o valor. Porque é o seguinte, quem tem bens acima de 800 mil reais, ele está obrigado a declarar, mesmo que ele não tenha rendimento nenhum. Não tem rendimento nenhum, mas eu comprei um bem por 800 mil reais. O preço de custo dele para mim foi 800 mil reais e um centavo. Estou obrigado a declarar. Agora, eu não tenho, mas eu tenho a posse de um bem, não chega nesse valor. Eu posso declarar? Posso, não. Eu aconselho você a declarar. A declaração de imposto de renda, mesmo que as pessoas que não se enquadram na obrigatoriedade, é igual eu falei para você, eu aconselho a declarar porque ela é um comprovante de renda. É uma segurança, né? Vamos imaginar a pessoa que é um autônomo. Ela não tem uma renda formal, ela recebe de várias pessoas. Ela não tem uma renda formalizada. Ela quer fazer um financiamento bancário. Como é que ela vai fazer? Se ela um comprovante de renda dela é a declaração de imposto de renda. É verdade. E as pessoas acham que vão chegar no banco e vão levar o extrato bancário e aquilo é um comprovante de renda. E não é. O banco não aceita. Olha isso, gente. Bom, aqui eu quero mandar um abraço a Fernanda Alves, a Lu Moraes, o Cleudivan Arantes, o Frederico. A Fernanda, inclusive, colocou aqui assim: companheiro Matheus, obrigada pela explicação. Fernanda Alves. Grande Fernanda, saudade. Vai voltar Fernanda, aqui, lá do Fernanda. Rotary, minha companheira. A secretária lá do Rotary, e ela vai voltar aqui, porque nós estamos aí, ela já veio falar do Banco de Leite, que ela também presta serviço lá, né? E ela vai falar sobre outros assuntos aqui, já estamos em contato para a volta da Fernanda aqui. A Dani Alves está aqui também. O Jardel colocou assim... Grande Jardel. Aí sim, esse é prodígio na área em que atua. Doutor Hélio Lopes, bom dia, obrigada aí pela sua participação de sempre, todos os sábados. A Geisiane, ela que é policial militar, obrigada, Geisiane, pela sua participação também. Ednair Machado, o Jardel inclusive colocou aqui uma pergunta. Eu tenho uma dúvida sobre a minha declaração de imposto de renda. Se meu salário quase entrou para a malha fina, mas acabou não entrando, como eu devo proceder na declaração? Eu não entendi, você entendeu? Obviamente você entendeu, eu não entendi. Eu também não Jardel, entendi. meu filho, que história é essa? Ô, Jardel, nossa Como que o salário entra na malha fina? Eu não entendi eu isso, entendi, não. Será que às vezes eu queria escrever a declaração, quase a declaração, né? Entrou, só pode. Reescreva a sua pergunta pai. aí, meu filho. A doutora Maiara Cantuária também está aqui, ela sempre, até quanto mais aqui no programa também, sempre está aí atendendo. Foi a nossa entrevistada do sábado passado. O Glauco também está aqui. Tem aqui o Nuig, Berro Digital, tá aqui nos vendo. A Fernanda falando, e quanto à dedução médica? E quanto à dedução médica, subiu o valor, doutora? Então, não, porque a dedução médica, ela não tem limites, né? Então, a grande, como que eu posso dizer? Não é nenhuma vantagem, porque quando você tem uma despesa médica, sinal que você está doente, né? Mas para o imposto de renda, é uma vantagem a despesa médica, porque ela não tem limites de valor. Ou seja, se eu tiver um gasto de R$1 milhão com despesas médicas, eu posso declarar isso no meu imposto de renda. Doutor, deixando bem claro que não entram aí, ou será que entram despesas estéticas? Olha só que interessante essa pergunta. Porque o pessoal... Dá um alívio aqui para a mulherada. Isso, por favor. Pra quem tá pensando em ter esse tipo de Você, despesa. mulher que tá lá na cabeça do seu esposo, olha, paga uma prótese de silicone pra mim, ou eu quero puxar aqui, ou uma Tá com a barriga abdominoplastia. bonitinha, sequinha. Pode Uma falar para lipoaspiração. ele que o valor gasto nessa cirurgia com despesas médicas é 100% dedutível. Mulherada!
mulherada! Eu não sabia disso. Eu perguntei justamente para tirar dúvida. Eu juro para você que eu não sabia, doutor. Então, mesmo que seja despesa médica na parte estética, Sim. é declarável lá no imposto de renda. Sim. A lei, ela fala em despesas com médicos. Ela não elucida qual tipo de despesa médica. Ela elenca lá, fala assim, ó, despesas com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas, hospitais, clínicas, laboratórios. Então ela não diz qual a despesa médica. Mas essa pergunta é interessante. Por que surgia essa dúvida? Porque até um tempo atrás, isso já tem, na verdade já tem um bom tempo que pacificou, mas até um tempo atrás existia essa discussão. Olha, a despesa médica, que às vezes a pessoa caía na malha fina, apresentava um recibo, cirurgia, plástica e tal, e a Receita não acatava. Já aconteceu, a Receita não acatar. E aí hoje já tem, já é pacificado, porque a despesa, ainda que estética, a médica, ela é considerada uma despesa, além da lei não trazer esse requisito, ela é considerada um fator que te possibilita algo emocional. Uma despesa, por exemplo, ninguém faz uma cirurgia do nada porque gosta, assim, podem existir, né, algumas pessoas, mas via de regra, a pessoa faz para um bem-estar, seja ele físico ou psicológico. Uma autoestima elevada. Justamente. Então, já está pacificado, é 100% dedutível. Nossa, que coisa boa saber, né? Não, mulherada, homens também, por que não? Homens também. Hoje em dia muitos homens que fazem procedimentos. Nesse estético, agora vou mais aprofundado, entra a harmonização? Se foi um médico que fez e ele te deu um recibo médico, CRM. Veja bem. Eu vou ali. Porque hoje os dentistas também têm alguns. Pode ser um dentista também, porque o gasto com dentista também é dedutível. Mas esteticista já não entra nisso. Agora, eu sou uma esteticista. Sim. Mesmo que você faça um procedimento estético, não vai ser dedutível. Não vai, porque ela não tem o a medicina como prática. Justamente, porque a lei fala em despesas com médicos. Hospitais, clínicas. Médico, dentista, gente. Mas clínicas médicas, né? Sim. Quando fala clínica, hospitais, clínicas médicas, não clínicas então, com de estética. Pode ser clínica de estética? Pode. Se quem te atender e quem te der o recibo for um médico ou tiver registrado no CRM, tudo bem, não tem problema. Agora, olha interessante, que é bom alertar as pessoas. Muitas vezes as pessoas caem na malha, Nira, e apresentam o recibo, e esse recibo não é acatado. Por que esse recibo não é acatado? E aí as pessoas ficam chateadas. A Receita vai lá e fala, não, olha, não acatei o seu recibo, eu quero que você me forneça um comprovante de pagamento. Mas às vezes o comprovante de pagamento é o recibo, né? Ele é o recibo. E ela quer a Receita às vezes quer um recibo, quer um documento a mais. Tipo nota fiscal? Não, uma transferência por Pix ou um comprovante de saque no banco. Por que disso? Porque muitas vezes a pessoa, na hora de pegar o recibo vem incompleto. E aí eu vou te falar qual que é esse incompleto que gera a irregularidade no recibo, que provoca a Receita não aceitar. Todo recibo ele tem que identificar qual foi o tratamento que foi feito, o que foi feito, né? A consulta médica, o profissional que fez esse procedimento, né? Isso além dos dados básicos, então valor, o nome da pessoa que pagou, o tratamento. Agora, é essencial que tenha o nome completo do profissional que fez, o carimbo dele com o registro no CRM, no CRO, ou no CREFITO lá, né, que seja, que tenha o endereço desse profissional que fez. Veja bem, se não tiver o endereço do profissional, não é aceito esse recibo, ele é um recibo irregular. E é uma coisa que ninguém repara, a maioria das pessoas não repara. Vai lá ver que está o carimbo do médico, o nome do médico, o valor, o meu nome, o tratamento que fez, carimbinho e assinatura, ótimo, tá bom. Se não tiver o endereço do profissional que fez, não é endereço da casa dele, pode ser da clínica, qualquer endereço relativo aonde encontra esse profissional. Né? Para dizer que é uma coisa fantasma, gente, vamos falar bem claro porque a lei fala que
tem que ter um endereço que possibilite a identificação e o rastreamento desse profissional. Certo. Então vejo que a falta de endereço leva muita gente a perder a validade desse recibo. Aí, se você não tiver isso, você tem que comprovar com outros meios que você pagou essa consulta, que você realizou esse tratamento. Às vezes por meio de um comprovante de depósito bancário, cartão de crédito, que seja. Se bem que, por que eu faço esse alerta? 90% dos profissionais da saúde só recebem em dinheiro. Isso. Isso. Ah lá. Pix, Pix não é mais dinheiro não, Cláudio? Mas olha, tem muito médico que não aceita Pix. É verdade, é bom falar nisso. A Márcia Rodrigues está aqui, o Milton também está aqui no nosso Instagram, a Rosimeire Gomes, o Elias, dando bom dia, doutor, bom dia, Nira, a Doura, deixa eu ver, não, é o Gilson Dourado, um grande abraço a todos, o Johnny está aqui, Fernanda Souza, a Rosirene, ela diz assim, Nira, bom dia, doutor, bom dia, eu tenho MEI, sou dona de casa, não trabalho e eu fiz só para ter a aposentadoria futuramente. Eu gostaria de saber se eu tenho que fazer a declaração. Minha sobrinha fez para mim online. Eu tenho receio de não ter dado certo, porque eu nunca comprei nada no CNPJ. Olha que interessante. O MEI, muitos MEIs, às vezes caem em malha fina porque não sabem como declarar. E aí é uma confusão que existe a declaração do MEI, que é aquele CNPJ vinculado ao seu CPF, isso você é obrigado a declarar. A declaração de imposto de renda da pessoa física que é titular do MEI vai depender se ela teve rendimentos com esse MEI. Se os rendimentos dela com esse MEI cair na obrigatoriedade de alguma das obrigatoriedades da Receita Federal, ela está obrigada. Agora, nesse caso específico dela, ela não está obrigada a declarar o imposto de renda. Está declarada a fazer a declaração do MEI. Do MEI, tem que fazer. Do MEI essa tem que fazer porque é uma obrigação acessória daquele CNPJ. Sim. Que, agora, em relação à pessoa física, não é obrigado porque ela não teve rendimento nenhum. E aí eu faço um alerta aos MEIs. Cuidado, procure, se você movimentou o seu MEI, se você teve rendimentos com o seu MEI, depósito bancário na conta do MEI, né? Procure um especialista, porque ele tem que calcular para saber se você vai estar obrigado ou não a declarar imposto de renda. Vamos só interromper um pouquinho aqui o nosso bate-papo. Meu querido amigo Wender Matias está ali nas ruas da cidade. Aliás, eu sei onde ele está, mas ele vai dizer onde ele está e o que tem de bom por aí. Bom dia, Wender! Olá, Nira Santos. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Manchester FM. Seja bem-vinda de volta depois de alguns dias de férias. Já está de novo ativa. Vamos falar com os nossos ouvintes agora que estão ligados aí na manhã da Manchester FM, porque nós estamos direto aqui da CCA Motos. Aqui, ó, Jardel reenviou a sua pergunta. Doutor Matheus, tenho uma questão séria sobre a minha declaração de renda como padeiro. Se eu declarar renda de padeiro especializado em pães invisíveis... Gente, o Jardel... Leia, porque o Jardel é muito complicado. O que é pão invisível, Matheus? Jardel, a gente está rindo de você aqui, meu filho. Eu vou ler a sua pergunta no ar depois do intervalo, tá? Tem base, Matheus. Uma salada de... mas na verdade eu tô enchendo o saco. Depois eu falo assim, agora é sério, tem uma dúvida sobre não, a declaração de imposto de renda. Se meu salário quase entrou na malha fina, não tem salário não nenhum. Existe, não é salário, gente. Meu filho, deixa eu espelhar aqui no computador que eu vou escrever para ele. Gente, como pode, Matheus? Espera aí. 9528-0101. Eu vou te contar.
Jardel, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Não tem como salário entrar em malha fina. O que é isso? Explica com outras palavras. Essa que você colocou aqui é a mesma que veio no Instagram, essa pergunta. Eu quero saber, o doutor também não está entendendo, porque o nosso salário, Jardel, não entra em malha fina. Porque só se você for declarar. Eu acho que ele está querendo dizer, pronto, eu falar com ele e vou falar para você ouvir no áudio também. Eu acho que ele quer dizer assim, que o salário dele, na declaração, quase entrou na malha fina. O valor das... Não existe isso também, né, Matheus? Não existe, Jardel. Reformula essa pergunta. Por que todos os anos, agora não tem mais? A gente tinha que cadastrar o CPF da gente. É para ter esse controle? Ah, tá. Antigamente tinha declaração Todo mundo de tinha que declarar isento. Você tinha que ir lá pagar na lotérica, fazer uma circunstância daquilo no terminal. Hoje não existe mais. Para ter esse controle? Era para manter seu CPF ativo. Hoje ele só inabilita se você cair em uma das obrigatoriedades da Receita Federal e não declarar. Outra pergunta. Você está hoje num mundo que é o seguinte: uma empresa tal liga para você oferecendo um crédito para você. Você vai ter. A outra empresa de cartão de crédito liga para você, oferece para você um cartão de crédito. Esses créditos que você tem em cartões, assim, que, por exemplo, não vou citar a loja que não paga o negócio, entendeu? Calma, não entendeu? Isso aí entendeu. Se você você também, tudo que você comprar por lá, você é obrigado a declarar? Não, depende do valor que você comprou. Se os seus bens for superiores a 800 mil reais... Rapaz, pobre compra mais que mil. Pobre para comprar uma geladeira tem que pegar piso, 13º, férias. E olha lá. Entendeu? A pergunta que eu dizer é o seguinte: com tanto crédito assim, se o seu cartão de crédito alguma coisa, não é mais a pena. Mas aí você já falou que depende do que vai comprar. Depende da sua movimentação, né? Por exemplo, você não declara nada, mas paga uma fatura de 10 mil todo mês, a Receita depois, pode ser que a Receita te chame. Fala, peraí. O que está acontecendo? Eu tive que fazer... O meu filho, ele divide as despesas comigo em casa. Então, ele me ajudava a pagar cartão, essas coisas, porque a gente gasta tudo em cartão. Não dá pra contar agora, tá abrindo pra mim. Uai. E aí aconteceu mais ou menos isso. Ele teve que começar a fazer na declaração dele com doação pra mim, pra ajudar despesas, uma coisa assim. Pois é, vamos conversar sobre isso. Você está no ar com Ô, Cláudio. É o Entrevistas, a Manchester sempre com você. Mas é isso mesmo. Gente, tá muito bom o papo hoje. Como sempre teve, todos os que vêm por aqui, o assunto tá bombando. Muita gente com muitas dúvidas. E quando eu trouxe o Matheus, ainda falei para ele assim: doutor, enviei lá uma pauta de perguntas, pedi sugestões, né, de perguntas que ele queira falar, alguma coisa que seja bem relevante, que não pode deixar passar e tal. Mas aí coloquei assim, às vezes a gente nem usa todas as perguntas, né, da pauta, porque os ouvintes participam tirando algumas dúvidas. Se eu te contar que só fiz a primeira pergunta até agora... Só fiz a primeira pergunta, o resto tudo foram os ouvintes, e isso me traz satisfação também, né, Matheus? Estão aí atentos, sim, querendo tirar suas dúvidas. Isso é interessante, que você vê que o brasileiro, cada vez mais, ele tá mais ligado. Ligado, exatamente. Né? E a pessoa tem que entender o seguinte: quando eu comecei a fazer declaração de imposto de renda, não que seja muito velho, Lília, mas... Imagina, gente, não é. Mas a declaração ainda era no formulário. Era no formulário, entendeu? Uhum. Então... evoluiu-se muito. Hoje, hoje era no formulário, você tinha que ir lá entregar, você entregava no Correio, na Receita, no Banco do Brasil, na Caixa. Você tinha, a Receita não tinha o poder de fiscalização que tem hoje. Meu pai fazendo. Agora, hoje em dia, tudo automatizado, tudo muito, as informações são muito conectadas. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ali e vamos imaginar a situação assim, que as pessoas pensem: ah, não, eu comprei um imóvel, mas não vou declarar. A Receita Federal já sabe que você comprou esse imóvel. Então veja. Não tem como não saber. Por isso que chama-se declaração de ajuste do imposto de renda. Ou seja, a Receita Federal ela já sabe quanto você recebeu,
ela já sabe quanto que você gastou, mas ela quer que você complemente para saber se é aquilo mesmo. Uhum. E aí você tem ônus se você não declarar a receita. Ou seja, se você não declarar, você vai pagar multa por omissão. Ou seja, multa porque você vai ter que entregar essa declaração 1 hora fora do prazo. E aí nós conversávamos aqui com o Cláudio no intervalo. Ele é muito ativo, né? Vem, traz umas perguntas. Acerca daquela declaração que a gente fazia na lotérica, né? Ah, eu não sou obrigado a declarar, eu tenho que fazer a declaração de isento. Ah, é verdade. Aquilo acabou porque justamente por conta disso, porque a Receita já sabe a sua vida, assim, basicamente. Porque o cartório informa Tudo quando você interligado. compra, o banco informa a sua movimentação bancária para a Receita Federal, o cartão de crédito informa. Então, veja, as empresas, quando você compra alguma coisa, pede a nota, ela informa o profissional médico, informa, o dentista declara, informa lá seu CPF. Então, já está conectado. A Receita quer só saber a modalidade daquilo, porque às vezes você pagou, não foi para você, tá no seu CPF, mas foi para, vou dar um exemplo, eu paguei, mas foi para um filho meu, Sim. esse filho já não é meu dependente mais, mas foi eu que paguei. Então, a Receita quer saber isso. Por isso que você tem que saber o que está declarando. Não é só eu ter um recibo médico e colocar lá. Quer ver uma outra situação interessante? Por favor. Que muitas pessoas têm esse mito e erram. Eu tenho uma empresa, eu sou obrigado a declarar? Não, só o fato de você ter uma empresa não te obriga a declarar. Então, antigamente tinha isso, as pessoas tinham, não, eu tenho empresa, abri uma empresa, coitado, ele está lá e não tem mal um prolabore, ele não está obrigado a declarar. Agora, depende. O valor dessa empresa, o capital social dela é maior que R$800 mil? Se for, ele tem um bem de R$800 mil. Tem esse bem de R$800 mil. Tudo você tem que... Por isso que eu falo, procura um especialista. Porque às vezes você está Tem achando gente, assim... é muito complexo. não. Eu tenho os recibos, eu declaro aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. E às vezes paga mais caro. Esse é o detalhe. Às vezes você tem... Porque quando você vai declarar Ele é imposto de ignorância renda... no assunto. Sim. Quando você vai declarar imposto de renda, se você entrar hoje lá no ECAC, pelo GovBR, que qualquer cidadão tem hoje, Sim. você tem a declaração pré-preenchida. Aí as pessoas falam, não, mas é muito fácil, já está pré-preenchida. A Receita Federal já pré-preencheu para mim. Não, ela, veja bem, ela te trouxe informações, mas a responsabilidade do que está ali, inclusive do que a Receita te forneceu, é totalmente sua. Se a informação que tiver ali estiver errada e você transmitir, a Receita vai te autuar do mesmo jeito, mesmo sendo uma declaração pré-preenchida. Gente, é por isso que eu não sou contadora, só formei. Ai, doutor, e a todo momento chegam perguntas aqui. Eu acho que as nossas perguntas ali, se bem que encaixam no que a gente já pré-aprovou para a pauta de hoje, está dentro de tudo que a gente colocou ali, só que feita de uma outra forma na linguagem dos nossos ouvintes. Bom dia, Nira. Gostaria de fazer uma pergunta bem inusitada. Meu tio faleceu a semana retrasada. Vieram atrás dele para fazer o imposto de renda. Temos que declarar mesmo ele já tendo falecido? Ele deixou uma casa, ele não tem filhos, não tem cônjuge. E eu gostaria de saber também, MEI é obrigado a declarar imposto de renda? Isso eu já posso até falar, claro, sim, ele já falou aqui também. Mira, e outra, quem veio trazer foi o CMTT, atrás dele também, foi o CMTT, isso aconteceu ontem. Como assim, gente? Tá errado. Vieram atrás dele para fazer o imposto de renda. Quem veio trazer essa informação foi o CMTT. Isso existe? Leia, para ver se você entende aí, Matheus, porque eu sinceramente estou achando bem esquisita essa situação, viu, ouvinte? Nossa, eu achei, assim, o CMTT não tem nada a ver. nada a ver. Pode ser que, assim, a gente tem que saber se ele trabalhava no CMTT. Né? Talvez seja alguma coisa Então, parecida. às vezes ele Dá mais informações pra gente Isso. aí. Às vezes ele trabalhou no CMTT e teve renda lá, então, Aham. dependendo da renda, o espólio é obrigado a declarar sim. Porque aí ela colocou, ele não tem filhos, não tem cônjuge, então ele não era casado Sim. e tinha filhos. O MEI, a questão do MEI, vai depender daquela situação que eu coloquei. Ele tem que procurar um especialista, porque a gente tem que calcular para saber se ele está Sim. obrigado ou não. Aham. Só o fato de ter MEI
a história da outra lá, Isso. que ela nunca comprou nada, não Isso. fez nada, não sei o Não que, é só obrigado. abriu para receber Isso. a aposentadoria. Por exemplo, ele disse que aqui, quem procurou na verdade foi a contadora que disse que era do CNTT. Então é o seguinte, ele fala aqui que ele era aposentado pela prefeitura. Sim. Então é o seguinte, se ele faleceu agora nesse semestre, provavelmente, se ele teve renda o ano passado, ele ainda está obrigado a declarar. Então o inventariante tem que... Foi semana retrasada. Se essa aposentadoria dele caiu na obrigatoriedade daquele valor de R$ 30.639,90 por ano, ele, mesmo estando falecido, alguém tem que declarar por ele. Tá. Essa é a última, no caso, então. Pode ser ou não. Mesmo, Por quê? Matheus? Porque quando você falece, gente, até depois de morto você paga imposto. Eu não estou acreditando, não. Veja bem, quando você falece, acontece uma coisa que é a extinção da sua personalidade jurídica, né? Então a sua personalidade jurídica extingue-se. E nasce a figura do espólio, que é o quê? É o acervo dos bens daquela pessoa falecida. E esse espólio vai perdurar enquanto não concluir o inventário. Tem que chegar na conclusão do Isso, agora, concluir o inventário, e óbvio, lembrando que tem que se olhar os mesmos requisitos das pessoas vivas para saber se tem que declarar ou não. Então, o espólio, às vezes, precisa declarar e às vezes também não precisa declarar. Vamos imaginar que nesse caso dele ali, ele era aposentado, a renda dele não era superior ao que a legislação... Vamos imaginar que ele era aposentado com um salário mínimo, um exemplo. Sim. E só tinha uma casa lá de sei lá, 150 mil reais. Ele estava obrigado a declarar? Não, mesmo sendo espólio, ele não está obrigado a declarar, porque nem em vida ele estava. Sim. Agora, quando você tem uma situação em que o espólio tem rendimentos que superam as questões, os requisitos de obrigatoriedade, tem bens que superam os requisitos de obrigatoriedade, ele vai declarar até concluir o inventário. Aí conclui o inventário, Mira, no ano seguinte você faz a declaração final de espólio, que é a declaração onde você informa, né, assim, para onde foi os bens daquele espólio. E aí lá na declaração dos herdeiros, você vai informar o que recebeu e de onde recebeu. Olha, recebi uma herança de fulano de tal. Gente, eu não vou comentar, não, porque eu prefiro não comentar. Eu vou usar essa frase, prefiro não comentar, né? O Matheus é advogado, ele pode advogar para mim, porém, eu prefiro não estender esse assunto, não. Mas que olha, dá vontade de falar assim, perdão da palavra e os ouvintes, né? Um palavrão aqui, de uma pessoa falecida ainda ter todo esse... porque ela ainda existe relações jurídicas pendentes no nome dela. E você precisa resolver essa situação. Gente, então você não pode simplesmente assim, faleceu, então zerou. Fechou a conta no banco, fechou ali, não é assim. Vamos imaginar, ele tem dinheiro no banco aplicado, aí tudo isso você tem que procurar um advogado que vai, se ele não for especialista também, por exemplo, às vezes ele vai fazer o inventário. Ele é especialista em inventário, mas não é especialista em imposto de renda. Ele tem que procurar um especialista em imposto de renda. Não, resumindo aí para a pessoa que perguntou aqui para gente, para essa senhora ou esse senhor, não deixaram o nome, tem um Pode casal. ser que ele esteja obrigado. Exato. Vai depender. Então tem que procurar, resumindo, um especialista. Uma pessoa, doutor Matheus está aqui. Tá vendo como não é só preencher uma declaração? Não é. É uma coisa assim bem complexa mesmo. Aí já surgiu outra pergunta aqui, o que é e como funciona o desconto simplificado? Interessante. Hoje existe duas maneiras de você declarar. Uma é pela modalidade simplificada, que é justamente o desconto simplificado, onde o governo ele fala para você assim, olha, você pode até ter despesas aí, mas eu te dou a opção de você não utilizar as suas despesas como dedução na base de cálculo de imposto de renda e eu te dou um desconto na base de cálculo. Lógico que esse desconto ele é limitado, né? E ele te dá um desconto.
E aí você não utiliza você não vai utilizar as suas despesas, por exemplo, eu tinha lá recibo médico, eu tinha lá plano de saúde, mas somando essas despesas, o desconto que o governo me dá na renda sai mais barato, eu vou restituir mais ou vou pagar menos imposto. Então, eu opto, por exemplo, eu posso optar pelo desconto simplificado ou não na faculdade, ou eu posso fazer ela pela maneira, pela dedução completa, né? Que a gente fala o modo completo. Então, é que quando você declara imposto de renda, lá no título da sua declaração, vai vir assim, opção pelo desconto simplificado, ou opção pela dedução completa das despesas. Entendeu? Então, é uma opção que o contribuinte tem. Por isso que ele precisa do especialista, que o especialista vai falar para ele o que é melhor. Tudo cai. Porque se ele colocar o recibo dele num código errado, por exemplo, não vai deduzir. Porque lá na declaração não contém só coisas que, por exemplo, você tem a ficha de pagamentos. Nem tudo que está lá na ficha de pagamentos são coisas dedutíveis. Não tem coisa que você vai colocar lá que não vai deduzir. Mas às vezes ele pode ser dedutível. Depende da maneira como você declara. Vou dar um exemplo para você aqui, que muita gente erra. Vamos imaginar que eu entrei com ação trabalhista lá contra o meu empregador. Essa ação durou um período e eu fui lá no final e recebi um valor. E na hora de receber esse valor, como foi um valor acumulado, eu recebi lá, sei lá, 100 mil reais. De 100 mil, eu paguei 30% para o advogado. E caiu na minha conta, 100 mil, 30 mil eu paguei para o advogado. Normal, daí tudo bem. Se eu pegar simplesmente o recibo do advogado e declarar lá na ficha de pagamentos, esse recibo não vai deduzir nada. Mas existe uma maneira de eu declarar que eu vou deduzir esses 30 mil reais, que se torna dedutível. Via de regra, aí vamos comparar a situação. Você, Mira Santos, é uma pessoa preocupada, lógico, radialista, ganha muito dinheiro, né, Cláudio? Não estou mentindo, né, Cláudio? Como é que fala assim? Ganha dinheiro na rádio, ganha dinheiro ali, aqui e tal. Só falta mil glamour, então... E você fala assim, Matheus, eu vou te pagar para me assessorar mensalmente. Tem um gasto ali de R$1.000 por mês. Sim. Esses R$1.000 que você vai pagar para mim por mês, ele não é dedutível. Se você jogar lá nesse campo, não é dedutível. Gente. Mas esse honorário advocatício nessa ação trabalhista referente a esse rendimento, ele pode ser dedutível. Será que eu estou perdendo, gente? Então veja que não é simplesmente a modalidade, tem que saber a situação, o contexto daquilo. E as pessoas, é aí que as pessoas pagam mais imposto. É onde você falou lá atrás, e eu estou entendendo em trocados, eu não acredito. Não acredito. Faz isso comigo no final da minha entrevista, não? Será que nós estamos aí no aplicativo, Cláudio? Tem como saber? Voltou. Voltou. Que coisa boa. Graças a Deus, gente, voltou. Tomara, deixa eu ver minha live ali depois, mas onde eu estou vendo, aliás, nós vamos aproveitar e já chamar ali o Ender, e que ele está de volta, e passar aí o nosso último intervalo para voltar com a última parte aqui do nosso... Ai, gente, última parte, pra você ver, voou. Do nosso bate-papo. Porém, eu preciso só pontuar o seguinte: depois dessas explicações e de todas as que você deu desde que você veio aí, começou o nosso bate-papo, é que eu estou vendo assim que aquela parte em que você falou, nem todo contador faz a declaração de imposto de renda corretamente, né? A palavra, por isso que você usa tanto a palavra um especialista. Eu posso estar pagando mais imposto porque eu estou fazendo, às vezes, a minha declaração com uma pessoa que não entende a fundo do assunto. Esses detalhezinhos contam tanto, né, Matheus? Pelo que você me falou, tanto esse desconto simplificado, você faz, se você me pagar isso, você pode deduzir. Se não... Olha só a questão do desconto simplificado. Via de regra, o governo, se você entrar na internet e pesquisar lá, vai falar para você, olha, o desconto simplificado é 20%. Mas não é só 20%, ele é 20%.
mas ele tem um limite. Ele é limitado a R$ 16.754 da sua base de cálculo. Se sua base de cálculo for maior, ele vai te dar um desconto só de 16 mil. Então, por exemplo, o cara que tem, por exemplo, uma renda de 10 mil, ele vai... 10 mil não, porque ele não estaria obrigado, mas se ele tem uma renda de 50 mil, ele vai ter um desconto de 20%. 20% ali de 50 mil, ele vai ter um desconto de 10 mil, beleza? Para ele é bom. Mas o cara que tem 100 mil, o desconto não é, que ganha 100 mil, o desconto não é 20 mil reais, ele é limitado a 16 mil. Então, tudo isso a pessoa tem que saber na hora. Olha isso. Se não souber, vou dar um exemplo para você. Quando você adoece, você procura quem? Normalmente você vai no hospital e lá vão te encaminhar para quem? Para um especialista. Isso é verdade. Eu já aprendi desde sempre que hoje os meus check-ups, quando eu faço, eu só vou nos especialistas. Olha lá, o particular. Porque hoje em dia... Não vamos falar nisso, não entra nesse campo não, Cláudio Omar. Vamos chamar o Ender Matias, que está aí me aguardando, meu querido. Desculpa a demora, pois não, Ender? Faltou energia, eu acho que caiu lá a ligação também, né? Faltou energia. Então vamos ao nosso intervalo, aproveitar que a gente já interrompeu aqui. E nesse meio período o Ender liga. Opa, chegou então. Manda ver aí o Ender. Muito bem, Nina Santos. Continuamos por aqui direto da CCA Motos, aqui na Avenida Brasil. Mas é muita coisa, meu Deus. Acho que eu tô pagando, não tô ganhando. Eu vou mudar de escritório contábil. É muita coisa. Sim, muita gente acha que, tipo assim, aí, quando eu falo isso, alguns contadores ficam bravos. Porque a pessoa tá falando mal, mas não é. É porque, eu vou dar um exemplo pra você. Eu sou especialista em direito tributário. Eu sei tudo de direito tributário? Não é tudo. Então, cada um tem a sua área. É aquela história, cada um no seu quadrado. Tem gente que me fazem, às vezes, perguntas que eu falo assim, de outros áreas, eu falo, olha, eu não sou especialista na área, mas eu te recomendo alguém, eu te indico alguém, ou falo para você procurar uma pessoa. Então, as pessoas têm que compreender isso. Eu tô falando sério, assim. Tem contador que não sabe fazer balanço. Isso é verdade. Então... E eu ainda pensei por conta dessa história, né? Falou, olha, se for para você, aquela minha amiga que tem um filho que ajuda, e aí, se for para você declarar, porque deposita na minha conta, transfere na minha conta, então manda para minha conta. Aí tá lá, paga as despesas e tudo, mas como eu declarava lá, a pessoa também tinha que declarar ali, porque senão, se me perguntasse, da onde vem esse dinheiro todo que não vem do seu salário? Vem do fulano de tal. Então ele também tem que declarar isso aí. Sim, mas aí olha só, aí eu vou lá e declaro que estou fazendo uma doação para ajudar minha mãe. Para a Receita Federal, ok. Bonitinho, que não incide imposto de renda sobre doação, mas incide o ITCMD, o imposto estadual. Será que eu estou pagando o ITCMD? Então eu estou livrando da receita e caindo na malha estadual. E aí nessa interligação de informações... Mas não se a SUS fornecesse a nota? Sangue do cordeiro, isso é verdade, né? O SUS... Não tem nem médico? Não, eu pego a receita médica, tem 35 anos que eu faço uso de um remédio. E eu brigava toda vez, você chegava lá, você tinha que tomar o lugar da fila de uma pessoa lá, para constatar que está pior que a gente, para ele pegar só um papel para comprar um remédio. Mas eu briguei tanto que mudar. Aí agora já vou voltar de novo. Tem que ter uma presencial. Até eu falei para a médica assim, pra que tá aqui, gente? Ela tá tomando vaga no celular fora, lá com um suposto de dentro. Só dizendo, não, que tem que ser assim agora. Levei as caixinhas de remédio, estão aqui, ó. Tem mais de 35 anos. Como é que eu faço? Mas tem que ser assim, se pode piorar, porque vai melhorar, né? Aí imaginou se eu pedisse a nota de um trem desse? Uma coisa que falha aqui no Brasil, essa questão médica, é a falta do médico de família. Porque o médico de família, ele é um clínico geral, que ele é quem supervisiona. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você, obrigatoriamente, no sistema público de saúde lá, você tem que ter um médico de família. Esse cara, ele já conhece os seus problemas. Quando você vai no especialista, ele sabe, o especialista tem que mandar para ele o seu relatório médico.
E ele sabe tudo que acontece com você. Então, numa situação dessa que você precisa de mais remédio, ele já te manda. Não, porque ele já te burocracia, conhece. rapaz, que é 35 anos, agora pra quê? Não tem isso aí. Não é de ontem pra hoje. Aí eu tô com uma dor no joelho para pedir encaminhamento para ortopedista, não tem no município. Colocar no estado e eu entrei na fila de 3 mil, não sei quantos que tá na frente ainda. Agora você imagina quanto você tem. Tem 8 meses que eu tô tentando desse jeito. É. Ao Jardel respondendo aqui, hoje eu tô meio doido, tô igual o tio Paulo. Porque ele fala dessa malha fina, é muito estranho esse trem. Aí tem uma pergunta, despesa com clínica veterinária Agora, restitui? a pergunta não quer calar. Qual que é a finalidade do imposto de renda? Olha, é você prestar contas ao Não, fisco. prestar conta. Mas a finalidade, lá no fim mesmo, depois você prestar conta tudinho. Quem vai te restituir? Te restituir ou cobrar de você. Ou cobrar de mim. É os dois, né? Porque ou você já pagou antecipadamente, que é o caso que você vai restituir, ou você ainda vai ter que pagar. No meu caso, sim, eu tava fazendo as contas, eu não chego nem na metade Prêmio do valor. todo ano eu não restituo, valor eu pago. coisa. Mas e se eu quiser pagar começar a pagar o imposto de renda, eu começo daqui para agora ou tem que ver lá atrás e começar lá atrás também para vir a bola de neve? Retroativo. Depende. Tudo depende. Você tá igual mecânico, o mecânico só devendo, né? Deve ser bobina, deve ser não sei o quê. Tem que olhar, tem que examinar a situação. Gente do céu, já estamos terminando, né? Não acredito. Quer dizer, tem uns 10 minutos ainda. Isso, o Entrevistas bombando. É igual quando eu ainda vou trazer, me pediram um especialista em previdência. Então, assim, é pergunta atrás de pergunta e não esgota, gente. O profissional vai embora, o programa acaba, fica pendência para outro programa, mais uns 2 adiante. Aqui no Instagram, agora, doutor Matheus, a Fabiana Lima, ela diz, despesa com clínica veterinária. Eu estou indo direto ao assunto, gente, está acabando o nosso tempo. Então, assim, despesa com clínica veterinária, restitui, porque eu gasto mais com os meus pets do que com os meus filhos. E olha que isso é uma realidade, mas hoje, infelizmente, não tem previsão legal. Mas você vai ver como que vai ter essa previsão, porque tem mais filhos pets por aí do que os próprios crianças. A não ser que você comece a passar a levar o pet no hospital de gente. Isso. É verdade, se isso for, né? Tem clínica veterinária, mas já estão criando hospitais veterinários. Vai que, né, doutor Matheus? Ó, deixa eu ver aqui, Jeffer, olá, o Gladstone, Daiane, ainda temos o Rogério, Alain, aqui é só mais o alô aqui no Instagram mesmo. Eu quero falar, oi Tony Marizu, o pessoal que tá aí do esporte daqui a pouquinho vai estar por aqui também, bom dia, Oceninha ligadinho aí. Vamos falando aqui agora uma pergunta que é interessante a gente falar, que as consequências, gente. Tem gente que fala assim, até foi feito pelo Cláudio Omar, ele vem sempre bater um papo com a gente aqui nos intervalos, ele falou lá, né, a questão, nunca declarei, se eu quiser declarar agora, é retroativa ou não é? E quais são as consequências, no caso, gente, não declarar, da não entrega dessa declaração, né? Ou atrasar a declaração de imposto de renda. São duas coisas distintas aí. Sim. A não entrega e o atraso. Sim. A não entrega da declaração, ela se perdurar por muito tempo, vai gerar uma pendência de regularização do seu CPF na Receita Federal. Uhum. Então, automaticamente, quando você for renovar um cadastro bancário, o banco pode exigir de você, olha, procura Receita, porque você tem aqui uma pendência, não consegue emitir certidão negativa de débitos, essas coisas. Sim. Até para vender um bem ou comprar um imóvel financiado, você não consegue. Seu CPF vai começar a aparecer que ele está pendente de regularização. Uhum. Isso é uma das situações. Outra situação é que quando você entregar fora do prazo, você paga uma multa. A multa mínima é de R$ 165,74. Essa é a multa mínima. Mas essa multa, ela pode ser maior. Por quê? Porque depende do valor que você tem a pagar de débito. Se você tiver muito imposto a pagar, a multa vai subir, porque é um percentual em cima desse valor de imposto. Porém, na pior das hipóteses, R$ 165,74 você vai pagar de multa.
né? Então, tem a questão de declarar retroativamente, igual a gente falava com o Claudio aqui no intervalo, depende. Por exemplo, às vezes a pessoa acha que não está obrigada, isso acontece muito com o aposentado, viu, Nira? A pessoa aposenta, Pois é. Ótimo falar entra com a ação, aí demora para sair a aposentadoria, sai, ela recebe um acumulado e no ano seguinte começa a receber permanentemente o rendimento e não declara, acha que às vezes recebe ali, eu recebo pouco mais de um salário mínimo, ou quase 2 salários mínimos, ou 2 salários mínimos, e acha que não tem necessidade de declarar. Só que, como eu te falei, às vezes 1 centavo ela passa a ser obrigada a declarar. Tá, mas aí vamos entrar, então, já entramos aí nessa seara do aposentado, que é interessante, tem muitos que nos ouvem também. Se ele tem um tempo que não declara porque não está naquele teto, não às vezes ela não declara porque ela não tem ciência que ela estava obrigada a declarar. Né? Por exemplo, eu não declarei porque eu não sabia que tinha que declarar. Não vi retendo nada, não vi imposto de renda no meu olerite, e achei que não tinha que declarar. Só que ela às vezes estava obrigada a declarar. Então, nesse caso, coitado. Por isso que eu sempre falo assim, a pessoa aposentou, você tem um rendimento, procura pelo menos uma vez no ano, procura um especialista em imposto de renda para verificar a sua situação. Ele vai te falar, olha, se você estiver assim, você não está obrigado a declarar. Porque ele vai analisar a situação e vai te dar o melhor caminho. Então as pessoas muitas vezes pagam multa porque acham que ela cai no achismo. Não sou obrigado. Eu achei que era só pessoas nesse ou quem ganha muito dinheiro. E nem sempre. Então aqui assim, Mira, por favor, passa o nome desse amadinho aí pra mim. Irei procurá-lo assim. Porque vendeu a casa. Amei! Eu vou até falar o nome dela aqui, você esclareceu, ela gostou muito dos seus esclarecimentos, a dona Elizabeth. Um abraço. Amadinho! Dona Elizabeth, ela é uma pessoa, gente boa demais, uma das nossas ouvintes mais ativas também por aqui. Chegou outra pergunta, essa de aposentado. Tenho uma casa que não chega a R$200 mil, sou aposentado, ganho 2 salários mínimos mensais. Tem muito tempo que não declaro. Não chego ao teto eu acho que quer dizer que era de 28 e agora é 30, né? Sim. Tenho que procurar ainda um especialista para ver se tenho que declarar? Faz muitos anos que não declaro. Já declarou um dia, mas faz muitos anos. Depois que aposentou, não declarou mais. Depende. Essa situação aí. Depende. Vou trazer uma situação para você. Vamos imaginar o caso dele, igual ele falou, tem uma casa de 200 mil, então não atinge ali os 800 mil. Isso. A renda não atinge a renda. Mas vamos imaginar que esse cara, esse senhor, ele foi lá e fez uma operação na Bolsa de Valores, que tem muito hoje, né? As pessoas, pelo um aplicativo aqui, você investimentos, isso. Ainda que com um valor pequeno, você faz a operação na Bolsa. Se ele obteve lucro ou prejuízo que esteja sujeito ao imposto de renda lá na Bolsa de Valores, ele está obrigado a declarar. Então veja só, não teve renda, não tem bens, mas operou na Bolsa de Valores. Tem que declarar. Tem que declarar. A outra aqui, eu sou aposentado, tenho um cartão de crédito comunitário para meus filhos. Cartão de crédito entra também no imposto? Não, só o fato de ter o cartão de crédito, não. Só de ter. Isso é tudo questão de valores, né? Tem que cair em um daqueles requisitos de obrigatoriedade. Tá. Bom dia, sou autônomo. Me indica aí um contador para declarar renda, Jailson. Estou em Caldas Novas. O pessoal em Caldas Novas nos ouvindo. Coisa isso é melhor boa. Que nós, né? Caldas Novas. Vim daí semana passada, Jailson. Obrigada aí pela sintonia. Eu te mando por aqui no WhatsApp, tá bom? Obrigada aí pela sintonia. Uma informação importante. Por favor. Por exemplo, uma das condições de obrigação, aquela pessoa que às vezes mora fora, decidi tentar a vida lá fora, fiquei lá, já perdi a minha condição de residente no Brasil, porque fui para fora, fiquei mais de 12 meses lá. E aí, quando essa pessoa volta para o Brasil, no primeiro ano em que ela chega, ela está obrigada a declarar imposto de renda. Entrou no país? Ela entrou no país. Por exemplo, eu saí, fiquei lá 3 anos nos Estados Unidos.
passei a condição de não residente no Brasil. Sim, Então, aí não precisava declarar. não precisava declarar. Lembrando, gente, isso é um erro que muita gente comete. Declaração de imposto de renda é só para residentes no Brasil. As pessoas que não são residentes no Brasil não têm que declarar imposto de renda. Eu já tive vários casos em que, assim, as pessoas ligavam preocupadíssimas. Não, eu moro aqui nos Estados Unidos, todo ano faço minha declaração aí e quero acertar, mas o que você está declarando? Você não é obrigado, nem pode declarar. Mas, gente, preocupado Então, lá. quem mora fora, não é residente no Muitos Brasil, aqui ele não não está sujeito à declaração de imposto de renda. A tributação dos rendimentos dele vai ser totalmente diferente. E aí, essa pessoa, quando ela volta ao Brasil, então, por exemplo, morei fora, voltei ao Brasil lá no ano 2023, 2024, referente 23, eu tenho que Já declarar. tem que declarar. Mesmo que eu não tenha bens, que eu não tenha rendimento em 2023, nada, eu tenho que declarar por ter voltado ao status de Tipo assim, residente no estou Brasil. residindo no país. Porque é uma forma de prestar conta. Olha, eu trouxe alguma coisa de lá? Entendeu? Então tem que... as pessoas têm que tomar muito cuidado nessas situações. O não residente não tem que declarar. Então, entendeu, né, gente? Tem que ter... Porque nós temos aí alguns ouvintes, ó, temos aí na Bélgica, em Portugal, temos também nos Estados Unidos. Olha, tô é interessante fora, falar, e não nos preocupa. ouvem. Ah, eu tenho, mas pelo eu nosso tenho aplicativo. bens aí no Brasil. Não tem problema, você pode ter bens aqui no Brasil, sendo não residente, você não vai pagar, você não está sujeito a declarar imposto de renda. Você está sujeito a pagar imposto de renda? Sim, mas não está sujeito a declarar. Uhum. Aí, mas Matheus, como que faço? Eu tenho aí, vou dar um exemplo, eu tenho aí imóveis que está alugado aí no Brasil. E eu moro nos Estados Unidos, já aqui há 5 anos. Como que eu vou pagar meu imposto de renda? Aí você tem que ter um procurador aqui, que você vai nomear esse procurador para efeitos da Receita Federal. Essa pessoa vai recolher o imposto de renda mensalmente sobre os aluguéis. Uhum. E nesse caso seria de 15%, por exemplo. Então ele pagaria 15% bruto, não tem dedução nem nada, sobre o rendimento de aluguel que você aufere, você vai pagar os 15%. Ele vai recolher o imposto no CPF dele, esse procurador, e lá no final do ano ele vai entregar uma declaração para a Receita falando, olha, eu recolhi aqui no meu CPF esse imposto, mas não é meu, é de fulano de tal, que não é residente no Brasil. Uhum. E aí ele prestou conta para a Receita Federal para você. Ah, então o interessante é fazer isso, mas tem que fazer. Tem Se que for fazer. nesse Ele caso, está aí tem que sujeito a fazer. pagar o imposto de renda? Está. Mas declarar imposto de renda? Não. Isso, ele tem que ter um procurador aqui. Só. Ah, tem que ter o procurador. Gente, um abraço aqui a Catiúcia Lima, tá no nosso Instagram, o Leandro também entrou aí, a Estela, Stephanie, Doutor Ramon, um abraço, obrigada aí pela companhia. Abraço, Catiúcia. É. Eu tenho a impressão que a Catiúcia Lima é minha cunhada. Ah, é? Porque esse nome não é muito comum. É verdade. Oi, Catiúcia, E Lima. cunhada. Ainda veio Lima aqui, né? Deve ser ela mesma. Então, olha, dos nossos ouvintes, nós temos aí algumas perguntas que foram repetidas, mas já foram aí sanadas pelo doutor. Para encerrar, vamos só falar então aqui para resumir a situação aí, ou um pouco, né, do resumo da situação para o pessoal que está nos ouvindo, quais documentos, doutor, são essenciais para uma declaração correta aí do imposto de renda, né? Como que nós podemos organizar? O senhor já falou que é interessante passar o ano fazendo isso, né? Para não ter aquele problema. Mas quais são os essenciais aí? Só Os pra gente dar documentos uma apanhada essenciais, geral aí. inclusive para os meus clientes, que todo ano eu Por favor, me clientes do perguntam. Dr. Matheus. E aqueles que ele vai ter hoje. O principal, o informe de rendimento das suas fontes pagadoras. Então hoje tem uma facilidade muito grande que se a fonte pagadora não te enviou, você tem o Gov.br, onde você pode acessar o ECAC da Receita Federal e lá você consegue tirar o informe de rendimento da fonte pagadora. Uhum. Ele resumido, não é o ideal. O ideal é o que a fonte pagadora te fornece, porque esse que você tira na Receita Federal ele é muito resumido. Então o ideal é procure a fonte pagadora e fale, olha, eu preciso do informe de rendimento. Informe de rendimento dos bancos, que você tenha conta. Então tem muitas pessoas hoje que têm conta bancária e acham que não precisa. Tipo conta poupança. Tem lá o informe de rendimentos.
Se você é aposentado, então, tem que pegar o informe de rendimento. Todos os recibos com despesas médicas, hospitalares, laboratórios, doações, saúde já tem isso tudo plano incluso, de saúde. das despesas médicas, já entra nesse caso. Parte sim, parte não, porque tem coisas que o plano não cobre. Se você pagar particular, você tem que o recibo à parte. Então, os recibos médicos, as despesas com instrução, que é, por exemplo, despesa de escola de filhos, né? Que você tem que você paga, faculdade, despesas com fisioterapeuta, terapeutas, despesas com... A terapia entra aí também. Entra, psicólogos, psiquiatras, né? Então, todos esses documentos, por exemplo, adquirir imóveis. Então, a escritura pública desse imóvel, o número da matrícula, se a escritura não contiver a matrícula dele lá na prefeitura, você precisa do IPTU para a gente pegar a matrícula, a data de aquisição, onde é que é esse imóvel, o endereço dele, né? Quem operou na bolsa, um exemplo, ele tem que pedir lá a planilha de operação, que a gente tem que informar isso na Receita Federal, o carnê-leão, que ele recolheu o imposto dessa operação na bolsa. Lembrando aqui, quem opera na bolsa, que ele está sujeito ao carnê-leão, que é o recolhimento mensal, não é só no final do ano, né? Então, todos os documentos inerentes à sua situação fiscal, você tem que levar, né? Até as orientações, já entrando nisso daí também, isso aí para pessoa física, no caso. E as orientações para os autônomos, doutor, que apareceu autônomos, né, profissionais liberais aí em relação... O autônomo, ele tem um leque maior. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de advogados. Esse advogado, ele aluga um escritório. Vamos imaginar que ele não tem uma sociedade de advogados na pessoa jurídica. Sim. Ele tem só o escritório pessoa física, onde ele dá os recibos para os clientes dele. Todos os gastos com aluguel do imóvel, OAB, energia, água, telefone do escritório dele, despesas com secretária, funcionários que ele registra na pessoa física, todos os gastos do escritório vão ser dedutíveis. Ele vai ter que fazer o livro caixa e apresentar para a Receita Federal. Não só advogados, dentistas, médicos, todos esses que operam na pessoa física, e é permitido, ele vai ter que fazer isso. Esse autônomo vai ter que fazer isso e levar toda essa documentação para declarar. Então, por exemplo, trabalhadores rurais, eles também têm o livro caixa rural que ele tem que fazer, onde as despesas com gado, as despesas com plantio, né, as despesas com trator, então tem muitas coisas, combustível, no caso do rural. Sim. Aí vamos aqui, o representante comercial, ele é, se não a única profissão autônoma que possibilita deduzir os gastos com combustível. Então, se você é representante comercial e faz o livro caixa, opera na pessoa física, você pode deduzir as despesas com combustível. Então, vejo que é assim, tem que procurar o especialista para fazer uma consulta prévia, porque ele vai te falar, olha, cada caso ele tem que trazer uma documentação diferente. É tudo muito minucioso, gente. Então, o que nós tiramos aí, tem muita coisa ainda que nós gostaríamos de estar falando, tirando dúvidas, vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu já vou intimar aqui que nós vamos pescar essa próxima oportunidade com o Dr. Matheus, mas infelizmente o nosso horário está bem estrangulado hoje, né? E graças a Deus por isso, eu gosto disso, porque é isso que traz satisfação em saber que o ouvinte, a cada edição, ele procura aí o conhecimento e tira suas dúvidas, está ouvindo, está participando e é ativo na nossa programação. Antes de eu encerrar aqui, eu quero falar com o Wender, que o Wender vem encerrando também a participação dele dentro da nossa programação. Wender, manda ver aí, meu amigo. É isso mesmo, Lilian Santos, ouvinte da Manchete FM, estamos de volta direto aqui da CTA Motos na Falando aqui, eu só peguei duas perguntas que eu tinha te mandado aqui. Tem tanta coisa, é igual quando a gente fala de previdência. Eu tô procurando alguém para falar de previdência, ainda não peguei ninguém para falar de previdência. Mas eu tenho certeza que vai ser assim, aquele atropelo que a gente pergunta, porque toda vez que vem em jornalismo no meio da semana e tudo, o pessoal consome assim, tanta dúvida,
que a gente dá satisfação em estar fazendo aí tirando as dúvidas, né? Sim. E acaba que eu faço aqui para a gente ter uma base ali. Se não tiver tanta pergunta assim, é impossível não ter com o assunto de Lá no imposto de escritório, renda. essa parte de previdência, nós temos 2 advogados que mexem com previdência lá, né? Muita gente. Igual você me indicou, eu chamo ele, eu já até falei que era, ele fala que é seu irmão, Rodrigo, como é que é, gente? O doutor que veio aqui do seu escritório, gente. O Bruno. Que eu chamei ele de Rodrigo, não, o nome do ator, gente, eu tô tentando lembrar aqui. Rodrigo Wilbert? Não. Vai que aí já volta, eu já passo. Não, Cláudio, passa o tempo. Pessoal, eu tenho que rir, desculpa, gente. Eu tô aqui, o pessoal do Instagram tá vendo você assim, ó. Oi! Não é pra vocês, era pro Cláudio, do outro lado lá. Porque eu devo satisfação pra quem tá no Instagram vendo a gente também. De repente eu gesticulando igual a louca aqui. Tá acontecendo alguma coisa. Não, Matheus. Mas, gente, eu infelizmente, porque sempre é assim que eu encerro as participações aqui, com essa palavra, infelizmente, acabou o nosso tempo. E eu preciso aqui fazer com que o Matheus faça aí a sua despedida, agradecendo em primeiro lugar e muito agradecida por todas as informações que você teve. Primeiro, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, pela sua presença e todas as informações que você nos passou. Foi assim de grande valia. Eu tenho certeza que muita gente absorveu muito conhecimento hoje aqui e aquelas coisas que ficaram para trás, nós vamos aí numa próxima oportunidade resgatar aqui o que ficou para a gente poder estar esclarecendo. Matheus, muito obrigada. Primeiro, obrigada ao amigo. Segundo, obrigada ao profissional. E os microfones da Manchester estão aí sempre abertos. Você sempre será muito bem-vindo aqui nos estúdios. E eu agradeço imensamente aí a sua participação de hoje no Entrevistas. Nira, eu que agradeço primeiramente a Deus, né? E agradeço você pelo convite, né? É sempre um prazer. Eu costumo falar assim, é uma honra para mim estar sempre passando informações relevantes para as pessoas, trazer conhecimento, que eu acho que é o que falta muito no nosso país. Existe uma falta de conhecimento muito grande. Exato. Que leva muitas pessoas a tomarem muitas decisões erradas. Então, para mim é sempre uma honra isso. Então, eu agradeço você pela oportunidade, né? Pela parceria de sempre, tá aqui do seu lado. Assim, você é uma pessoa, uma figura importante na rádio. E a rádio é um canal de um veículo de informação muito importante. Você que é uma das vozes mais bonitas aqui da feminina da rádio. Não, mas não é só questão de amigo, não. Sei. Então, queria agradecer, mandar um abraço aqui para Dona Onaide, que eu tenho um estímulo muito grande, um carinho muito grande, que esse mês teve uma perca significativa, na vida dela. Então, Dona Onaide, onde a senhora estiver, um abraço. Fiquei de vir aqui, quero vir aqui ainda dar um abraço na senhora, mas saiba que estamos todos em oração pela senhora. Com certeza. Tá? Eu sou muito querida. Eu não estava na cidade, fiquei também assim muito abalada com isso. Sim. Então, e um abraço também a todos os ouvintes, né, que sempre participam, nos mandam as perguntas e me colocam à disposição. Sempre que me chamar, estarei aqui. Eu tô rindo aqui porque tem ouvinte falando aqui no Instagram. Ah, não, gente, vocês têm que começar às 6 horas da manhã. Já acabou esse negócio, não dá certo. Muito bom, Glicene. Obrigada, minha linda. Ó, tem uma Fabiana Lima aqui falando, né? Que eu a voz suspeito que essa Fabiana Lima Carvalho aí, eu acho que ela é minha esposa. Será? Obrigada, Beijo, Fabiana. Ela tá aqui. Você... que voz linda dessa Nira, Fabiana, um beijo para você, minha linda, para você, para Catiúcia, obrigada aí pelas participações que tivemos hoje. Então vamos encerrar, fazer os registros aqui, porque tem os registros, né, gente, vai ficar salva a live para quem quiser repetir aí, não entendi direito, vou ouvir o Matheus falando ali de novo, pode acessar a nossa live ali no @NiraSantosLocutora, que vai ficar salva. Vamos ao nosso intervalo, enquanto eu faço os registros aqui, volta com uma musiquinha aí, pra gente ver aqui
quem é a pessoa que nos enviaram aqui, para o nosso querido Idan também participa, fazendo sempre aí a colaboração em fazer o sorteio pra gente. E a Thalita também, que hoje ela, né, foi enviada aí os nomes, ela que vai fazer aí o sorteio hoje da semi-joia que ela está sorteando aqui na nossa programação. É já já. Deixa eu só desligar a nossa live. Ai, uma tal Fabiana. Gente, prazer imenso sempre, né, estar aí com vocês. Obrigada a todos que ficaram, foram, voltaram e estão sempre participando aqui da nossa live. Um cheiro bem grandão para vocês. Obrigada, me perdoe a quem ficou. Olha, tem algumas perguntas aqui que nós podemos falar aí para o Dr. Matheus, ele manda a resposta e eu envio para vocês, tá bom? Um super beijo, um cheiro bem grande, vai ficar salva a live aqui. Agora nós vamos sair porque eu tenho que fazer uns registros aqui, tem que receber aí a mensagem da pessoa que vai fazer o sorteio pra gente. E assim vocês vão ouvir o finalzinho da entrevista só pela 93,3. Um cheiro para vocês.